Nós falamos que tanto o livro de Atos como o livro de Lucas, primeiro nós temos o Evangelho e nós temos o livro de Atos. Alguns estudiosos, em especial os cessacionistas, eles querem dizer que esse batismo com o Espírito Santo não é o batismo para revestimento de poder, nem para falar línguas, é o batismo no corpo de Cristo, e que Ele está em nós, que Ele nos dirige. Pode ser também um batismo no corpo de Cristo, nós não vamos negar. Agora, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência seguida após a salvação. É subsequente a isso. Todos que foram para Jerusalém orar e receber a promessa, eles já eram o quê? Salvos e eram crentes em Jesus Cristo. E só foram para lá porque Jesus disse em Lucas 24, 49, ficai na cidade, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Então, nós queremos dizer aos nossos irmãos que o batismo com o Espírito Santo, ele traz essa relevância. E o pastor, eu pedi para o pastor Luiz colocar, antes de nós atentarmos para o texto, pastor Aziel, qual é o propósito, qual é o objetivo de ser batizado com o Espírito Santo? Há até muitos crentes que também não sabem. Às vezes o pregador diz, venha para cá, venha ser cheio, né? Jesus quer te encher, mas é necessário uma explicação precisa. E eu coloquei aqui cinco pontos principais para você receber o batismo com o Espírito Santo. Qual é o primeiro, pastor Aziel? O primeiro é que você vai ser cheio do poder para o serviço cristão. Mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é aqui. Tu está filmando, Daniel? Hoje é o Daniel que está aqui comigo. Bota para cá. Vamos começar por aqui. Às vezes, quando eu falo aqui, tem muitos pentecostais que não leem Bíblia, nós vamos falar isso daqui a pouco, não estudam a Bíblia e vivem em busca de movimentos e emoções extras e não quer ficar na palavra. Porque a Bíblia ela é bem clara, o Novo Testamento, o batismo no Espírito Santo, ele tem um propósito de confirmar que nós estamos cheios pelas línguas estranhas, não é isso? E também nos enche para nos dar autoridade para pregar o Evangelho. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É o revestimento de poder. E quando nós falamos que Lucas, bota para cá, os cessacionistas me escutem hoje, bota para cá. Quando a gente fala que Lucas e Atos, quando eles dizem que na verdade são narrativas e que não formam doutrina, o que forma doutrina são as cartas, eles usam esses argumentos para dizer que tudo já cessou, que ali você tem apenas uma narrativa, mas que aquilo ali foi para a igreja primitiva. Eu faço uma pergunta, o diabo lá do Éden, ele mudou? Ou ele continua o mesmo? Ele continua atacando do mesmo jeito? Ele continua mentiroso? Ele continua o príncipe das trevas? Ele é o Beuzebu? Ele é o capeta? Ele é o Satanás? Ele é o diabo? Ele usa as pessoas? Ele está dominando o mundo? Aí como é que o diabo não muda e a igreja muda? Hein? A salvação também não muda. E eu pergunto, o que a igreja lá atrás precisou para vencer e prosseguir, nós precisamos hoje? Irmão, meu Deus do céu. Agora é que nós precisamos. Então negar os dons, negar o poder do Espírito Santo é algo totalmente antibíblico. É algo totalmente antibíblico. Não há um versículo na Bíblia que diz que os dons cessaram. Não há uma referência. O que há são suposições de teólogos. E escutem aqui mais uma vez. Os pais da igreja, os teólogos reformados, os teólogos da atualidade, todos são homens. Uns tinham vidas santas, piedosas, mas muitos erravam nas suas interpretações. A Bíblia não diz que a teologia de Calvino é inspirada. A Bíblia não diz que a teologia de Lutero
é inspirada. A Bíblia não diz que a teologia de Strong é inspirada. A Bíblia não diz que a teologia de Paul Tillich, Rudolfo Bultmann, Karl Barth, Oscar Cullmann, ela é inspirada. O que é inspirado? Então eu vou ficar com o quê? Vou ficar com isso aqui. Agora, o que nós temos? Lucas tem um gênero diferente, porque Lucas era teólogo. Lucas era um historiador, e quando ele pega os dois livros, o Evangelho de Lucas e Atos, o que você tem? Você tem ali uma narrativa que é paradigmática. Se vocês analisarem, a Bíblia diz que Elias, está lá no capítulo 2, quando a gente lê isso, Elias tinha o Espírito Santo, tinha ou não tinha? E o que foi que Eliseu pediu? O que ele pediu? A porção. Veja que a narrativa era que Elias tinha poder. O Eliseu viu aquilo em Elias ou não viu? E o que foi que ele disse? Quando Moisés foi dirigir, o que saiu de Moisés para os anciãos? O Espírito. E aí alguém disse, olha, um que não estava junto conosco está profeta. O que foi que Moisés disse? Eu queria que não somente ele, mas toda a congregação de Israel fosse o quê? Aí Joel, no capítulo 2, verso 28, vai dizer, e há de ser que derramarei do meu sobre toda. Veja que, irmão, meu Deus do céu, eu fico pensando, como é que tem gente que diz assim, tem partes que na verdade, ela serve para nós, tem partes que não servem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente. Quando a gente lê Romanos 15, 4, a Bíblia diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino. Veja lá, olha lá, 15, 4. Vamos lá, só para a gente ter uma ideia aqui. Nós estamos começando, esquentando as turbinas. Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito para tudo que dantes foi escrito. E aí era o Velho Testamento. Ou seja, a Bíblia não é apenas uma narrativa. E tem coisas que está na Bíblia que é exemplo que vai ser repetido. Vai. Para o nosso ensino foi escrito. Para o nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Pronto, então eu estou dizendo aqui que o batismo com o Espírito Santo tem um propósito. O primeiro propósito do batismo com o Espírito Santo é nos capacitar para o quê? Para o serviço cristão, irmão. Para o ministério, para o trabalho. Já pensou um pastor, um líder que vai para o trabalho de missões? Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Uma moça que vai para missões, ela tem a certeza que Jesus Cristo salvou ela, mas que ela está ali com o poder do Espírito. Ela é capacitada com os dons espirituais, talvez o de profecia, o de curar, não é assim? O de revelar. Ela tem essa autoridade que vem de quem? Mas tudo isso é para a edificação da igreja e o que mais? Serviço cristão. Aí é que eu falo dos pentecostais. Tu está filmando, Daniel? Bota para cá. Quando algum pentecostal se zanga comigo, é que eu não leio na minha Bíblia um versículo dizendo que o Espírito Santo capacita para pular. Dizendo que o Espírito Santo capacita para gritar. Dizendo que o Espírito Santo capacita para rolar. Se tu se zanga, bota para cá, meu filho. Se tu se zanga com a Bíblia. Porque a Bíblia, ela está dizendo que o Espírito Santo te batiza primeiro para quê? O batismo com o Espírito Santo é para nos capacitar para o serviço. Que coisa linda, gente. É o Espírito Santo me dominando para eu pregar. É o Espírito Santo, pastor Adalberto, me dominando para eu evangelizar. Para eu estender as mãos sobre os enfermos com autoridade e repreender a enfermidade. Em nome de Jesus. Agora, esse movimento que acontece aí, e eu quero dizer aos líderes de convenções, com muito respeito, aos pastores, vamos ver a Bíblia. E o fato de uma pessoa fazer um movimento e acontecer, isso não legaliza que ela seja de Deus. Porque se legalizasse, até o diabo vai fazer movimento, que até os escolhidos vão ser enganados. Tem que ver o propósito. Então, qual é o primeiro propósito? Vamos lá juntos. Qual é o primeiro propósito? Capacitar para
para o trabalho, para o ministério. Rapaz, a pessoa chegar e dizer assim: eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus me ungiu. Olha o que Jesus diz em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, Ele enviou-me a curar os oprimidos e dar liberdade. Está aí. Segundo, o batismo com o Espírito Santo, ele nos dá intimidade com Deus. Veja os propósitos. O primeiro capacita para o ministério, e o segundo, ele cria uma intimidade com aquele crente que ora a Deus na sua casa e que tem intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo lhe enche, lhe batiza, lhe dá revelação. Isso aqui é lindo, gente. Lhe dá renovação, lhe dá poder. Então, o segundo propósito do batismo com o Espírito Santo é que ele nos leva a uma intimidade mais profunda porque lá em 2 Coríntios 2,10, 1 Coríntios 2,10, vê aí. Olha o que acontece, vamos lá. 1 Coríntios 2,10. 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Nula revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. O Espírito penetra todas as coisas. Então quem me leva a uma intimidade profunda é o Espírito. Então imagine eu ser mergulhado, eu ser batizado com o Espírito Santo. Agora vem, qual é o primeiro propósito? Serviço. Capacitação. Segundo, intimidade com Deus. Terceiro, diga comigo, testemunho. Agora imagine uma pessoa ir pregar na praça, na rua, na escola, na autoridade do Espírito Santo. Mas recebereis poder e sereis minhas. Olha, para uma pessoa entrar num cabaré, só se tiver autoridade de Deus. Para uma pessoa entrar num local, numa cadeia, só se tiver o Espírito Santo Para uma pessoa entrar no meio da praça, se tiver demônio, se tiver o cão, só se tiver o quê? O Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos dá poder. Poder para testemunho. Até a mensagem de um pregador inspirado, cheio de Deus, você sente a graça. Você sente a glória de Deus. Então, ele vai nos dar essa capacidade para testemunho. Eita, irmão. E aí a pessoa pode presenciar Deus na nossa vida, quando você testemunha com poder. Em quarto lugar, unidade com a igreja. Aí sim, quem tem o Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo, não tem, olha para cá, tu está filmando Daniel, bota para cá. Quem tem intimidade com o Espírito Santo, quem vive na intimidade com o Espírito Santo, não é de briga, não é de concorrência, não é de baderna, não é de loucura, não é de confusão. O batismo no Espírito Santo, ele nos une um com o outro, com a igreja, com o corpo, porque o Espírito Santo é Deus. Então nós somos batizados para viver essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, há uma unidade da igreja. É impossível. Você, irmã, você, irmão, que diz que é cheio do Espírito Santo, é cheio de poder, é bom de briga, é bom de fofoca, é bom de historinha, é bom de escândalo, é bom de murmuração, é impossível. E eu quero dizer uma coisa, muitos que dizem que estão no movimento pentecostal, estão dentro de baderna, de briga, de grupinhos e de concorrência. Ali o Espírito Santo de Deus não está. Muito cuidado. Muito cuidado. Às vezes você pode começar no Espírito e terminar na carne. A igreja de Corinto começou no Espírito e estava terminando aonde? E veja que ela tinha todos os dons. Tinha todos os dons. Mas aí Paulo diz que eles estavam se reunindo para o pior e não para o melhor. Vamos ver aí 1 Coríntios 1, verso 7. 3 e o 7, vai lá. Eita, coisa boa é a Bíblia. Eu gosto de falar, porque aí a pessoa... Irmão, o pastor Zé está falando da cabeça dele, não é da Bíblia. Vai. 1 Coríntios, capítulo 1, 13. 1 Coríntios 3, verso 5. 3, 5? 3, 5. E o verso 7.
Pois quem é Paulo... Aliás, 1 Coríntios 1, 5, 1, 5, verso 7. 1, 5 e 7. Versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos Em nele. tudo foste enriquecidos Nele. Em toda a palavra em toda a palavra. e em todo conhecimento. Se você pegar Atos 18, Paulo ficou em Corinto 18 meses só ensinando a palavra. Eles foram orientados. Quem foi que discipulou eles lá? Quem pregou? O apóstolo São Paulo. Era para não ter defeito, era para não ter erro. Vamos lá no 7. 7. De maneira que nenhum dom vos falta. De maneira que nenhum dom vos falte. Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Então, veja que essa igreja ela era abastecida, sim ou não? Ela era uma igreja que tinha uns dons, sim ou não? Ela era uma igreja que foi bem instruída, sim ou não? Mas ela interpretou mal os dons do Espírito. Eles estavam interpretando na visão grega, não levaram a sério o que Paulo ensinou. Aí o verso 3:3, olha o que Paulo vai dizer para eles. 3:3. 3:3. Porque ainda sois carnais. Ou seja, vocês têm os dons, vocês têm a palavra, mas ainda vocês são o quê? Carnais. Por que eles eram carnais? Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois carnais? Não sou. E o que mais? E não andais segundo os homens? Pronto. Ou seja, a igreja, ela não queria os dons para edificar o próximo. Para que eles queriam os dons? Para concorrência. Eu tenho um dom maior do que o teu, eu tenho mais unção do que tu, o meu grito é mais alto, o meu pulo é maior, fulano é seco, eu sou cheio. Ou seja, era concorrência. E Paulo diz, isso aí mostra que vocês ainda não são espirituais. Então, eu estou falando dos propósitos. Qual é o primeiro? Para lembrar. Quem é batizado com o Espírito Santo é capacitado para o segundo lugar, intimidade com Deus. Terceiro lugar, testemunho. Quarto lugar, unidade. Quinto lugar, vida transformada. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus e que tem essa experiência gloriosa, tem que demonstrar que a sua vida é transformada. Não adianta você dizer que é cheio do Espírito Santo e a vida é bagunçada.